quero ir até o Evangelho de João, no capítulo 4, me atentar nos versos 19 e 20, que diz: Ah, o Senhor é profeta, então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? Aqui é um cenário onde Jesus se encontra com a mulher no poço, e é um cenário muito interessante, porque ela precisa de água física, né? Água, e Jesus vai ter um diálogo muito interessante. Você pode ver o capítulo 4, algumas frases e o que Jesus veio também quebrar algumas coisas, como ele fez, e esse também é um dos ensinamentos para a gente, né? Quebrar legalismos, quebrar paradigmas, quebrar tudo que nos aprisiona, né? Isso me lembra que uma vez uma pessoa chamada Karl Marx, que foi um ateu materialista, um filósofo materialista, mais ou menos viveu entre 1820 e 1890, mais ou menos, e ele dizia algo como: a religião é o ópio do povo. Claro que a gente podia ficar mergulhado na filosofia de Marx e tentar descobrir para quem ele falou isso, o que ele quis dizer, ele quis atingir quem com isso, enfim, mas não é bem o foco para a gente estar discutindo agora, né? Mas Marx, ele estava certo em dizer que a religião era o ópio do povo. O ópio, ele é um analgésico, desculpe, analgésico, né? E ele impede que a gente veja que há um problema em nós. Ele nos tira aquela dor e impede que a gente perceba que há alguma coisa em nós. O diálogo, então, com Jesus, nesse que a gente viu com a mulher samaritana, ele vai passar por alguns estágios, né? Como eu falei no início, ela vinha respondendo bem, assim, o diálogo ali, se a gente perceber nos outros versos, no capítulo 4. Mas até que ela levanta uma questão importante nesse diálogo, que é sobre a sua vida totalmente devassa. Quando a gente é colocado diante do nosso pecado, nós, seres humanos, a gente imediatamente apela pelo ópio da religião, na tentativa de a gente anestesiar nossa consciência. Então, só um parênteses, Marx talvez estava tentando combater as pessoas dos outros filósofos na parte da injustiça social. A gente pode perceber isso em alguns livros de Marx, em crítica dele, que ele faz a Hegel. Enfim, a gente tem alguns materiais de Marx que vão nos ilustrar um pouco a sua batalha, né, a sua luta social. Enfim, tem muita gente que hoje fala sobre marxismo, está envolvido com alguns movimentos cristãos evangélicos. Enfim, né, isso também é pano para manga, a gente vai discutindo, enfim. Eu penso que a gente não pode ficar se defendendo, né? Nós, seres humanos, temos uma fraqueza, não sei se é fraqueza, mas nós temos algo que já como diz, é um mecanismo automático, a gente se defende. Quando a mulher fala: Senhor, eu vejo que tu és profeta, né? Aí ela começa a tentativa de ganhar a simpatia de Jesus, né? Ela se esquece logo do interesse daquela água viva que ela precisava e se coloca na defensiva. Então a gente também faz isso. Quando a gente é encarado, Adão fez isso também. Vamos voltar lá no início. Adão fez isso, ele entrou na defensiva. Não, a Eva e tal, a Eva foi para a serpente. E a gente vai vendo isso também durante toda a Bíblia e durante toda a história. Se a gente ficar folheando e pesquisando sobre filósofos, sociólogos, antropólogos, qualquer tipo de ser humano, independente do seu grau de instrução, a gente vai para a defensiva. A gente se retranca. E a gente tenta fazer a mesma coisa com a religião. E eu entendo, às vezes, uma das conceitos de religião a gente pode entender como qualquer boa ação ou atividade mística que fazemos na tentativa de ser aceitos por Deus. Algo assim, né? Talvez das significados.
Então o religioso gosta de falar das suas boas ações, de como tem sido feito, e como estou fazendo. Então ele não percebe que isso só pode ser resolvido com o sangue de Jesus. Quebrar tudo isso. Quebrar todo esse tipo de, de, de justificativa, de coisas que a gente trava, né? A gente se retranca e a mulher fez isso. Então a gente vê Jesus tendo um diálogo fantástico com essa mulher no poço e defender ser uma característica humana, de fato. Adão fez aquilo que eu comentei, se justificou, se foi na retranca. E então, eu só quis fazer um parênteses com Marx ali, para a gente talvez, por que ele talvez estava falando que a religião era o ópio do povo, né? Enfim, várias discussões, a gente podia argumentar várias coisas, mas eu quero terminar pensando também uma coisa, que Francis Schaeffer disse no seu livro A Morte da Razão, que Deus criou o homem no seu todo, e o homem todo é importante. Então eu termino aqui com um desejo, uma oração, um desafio para mim, para você, que a gente não fique com esses analgésicos e impedindo que a gente veja os problemas. Que a gente não fique na defensiva, que a gente quebre. Se permita, melhor, se permita ser quebrado pelo amor de Jesus. Porque assim como alguns dizem que a religião é o ópio do povo, eu diria que o evangelho é a superação da religião. Jesus é a superação de qualquer religião. Jesus é a superação de qualquer teoria filosófica, qualquer linha de pensamento, de ser, de evolução, de qualquer coisa que a gente vê por aí. E tem muita coisa por aí. Né? A gente se depara com vários assuntos, várias linhas de pensamentos, tanto religiosos como filosóficos. Ao meu ver, Jesus é a superação de tudo isso. A sua vida nos diz isso. O que ele nos trouxe do reino de Deus para nós, é isso que ele quer que a gente continue. Por isso que ele disse aos discípulos, vão e façam discípulos e preguem o evangelho e vão por tudo que é lugar e falem desse reino e vivam e tenham esse estilo de vida. Então, o meu desejo é esse, que a gente entenda isso e a gente pratique isso, a gente se permita deixar que Deus trabalhe em nós e através de nós e assim por diante.